Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com vocês sobre algo muitíssimo importante. Nessa paraxá dessa semana, Vaigash, que é o fim da história de José e seus irmãos, quando José finalmente se revela a eles e os acolhe no Egito, juntamente com seu pai, e aí o povo de Israel sai de Canaã e vai para o Egito passar o restante desses anos de fome, eles acabam ficando por lá, né? E nessa paraxá existe um tema central muito importante que eu queria compartilhar com vocês hoje, esmiuçar, que é o perdão. José ali está sendo um grande exemplo de como é o verdadeiro perdão, como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem e como nós devemos agir para com eles. E bom, eu quero ler aqui para vocês o momento que José se revela aos seus irmãos, que está lá em Gênesis 45, 3 a 9. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. A gente vê aqui nessa passagem como José não tinha rancor algum por seus irmãos, que tantos anos atrás tinham vendido ele como um escravo por inveja e por raiva, porque ele tinha sonhos de que seus irmãos iriam um dia de servi-lo. E seus irmãos não gostavam porque ele era o protegido de seu pai, o amado de seu pai. Tinha mais atenção, mais proteção, mais bênçãos. E seus irmãos não gostavam disso, por isso, num determinado momento, eles o venderam como escravos. E depois de tantos anos, depois de José ter sofrido tanto como escravo na casa de Potifar, e aí ele foi elevado como administrador da casa dele. E por ser fiel a Deus e não ceder à sua natureza humana, ele negou pecar com a mulher de Potifar, e aí ele acabou sendo preso injustamente. Lá na prisão, ele também foi elevado como o administrador da prisão, apesar dele ter sido um prisioneiro lá, né? E ficou tantos anos naquela prisão, foi esquecido por aquele que ele havia interpretado o sonho. E depois de tantos anos, então ele saiu daquela prisão e foi colocado como senhor do Egito. O segundo em autoridade. E a gente vê que o sonho dele foi realizado. E aí quando ele vê seus irmãos pedindo fome, passando fome, pedindo comida, querendo comprar comida dele, sendo ele aquele que tinha administrado toda a colheita, todo o armazenamento de alimento para o período da fome, ele vê lá seus irmãos diante deles. Seus irmãos, ele poderia fazer o que quisesse com eles. Aqueles que o tinham vendido como escravo, que tinham causado ele tanto sofrimento. Mas o que ele fez foi perdoá-los e não fazer mal a eles. Antes a gente vê aqui que José os abençoou com tudo aquilo que ele tinha. E a gente vai ver no decorrer dessa paraxá que ele os trouxe para o Egito, os colocou na melhor terra, como eles eram pastores, ele colocou eles na melhor terra de gado da região, que era a terra de Goshen, e aí eles se estabeleceram e frutificaram
e foram abençoados verdadeiramente. Então José, ao invés de tratar seus irmãos como eles o haviam tratado, ele os acolhe com todo o amor e os perdoa e reconhece que na verdade tudo aquilo que ele tinha passado foi para bem. Contudo, se José havia de os acolher desta forma, por que ele causou aquele sofrimento inicial? Quando na primeira vez que eles foram ao Egito, José vai lá e prende um dos irmãos, acusando eles de serem espiões, e pede para trazer Benjamim até o Egito, para então resgatar o irmão que tinha ficado preso. E a gente vê que na segunda vinda, José vai lá, os acolhe, vê que realmente eles tinham um outro irmão. É claro que ele já sabia, mas os irmãos não sabiam que José era José. Eles achavam que ele era um egípcio estranho e tal. E aí ele forja um roubo que havia sido feito, teoricamente, por Benjamim. E diz que Benjamim agora seria seu escravo. E aí ele vê que seus irmãos realmente tinham mudado. Isso antes dele os acolher e trazer para perto de si. Isso foi uma estratégia muito inteligente dele. E aí os seus irmãos vão lá e se oferecem por escravos no lugar de Benjamim. Anteriormente eles tinham vendido José como escravo. Agora eles queriam ser escravos no lugar do seu irmão mais novo, que estava sob os seus cuidados. Então a gente vê que a história mudou. Eles mudaram. Eles não fariam a mesma coisa novamente. Então José, apesar de já tê-los perdoado, ele vai lá e os acolhe agora também. Então a gente vê que José, apesar de ter perdoado seus irmãos, inicialmente ele não os coloca dentro de sua casa, junto dele, ou os acolhe no Egito. Mas ele primeiro, antes de os acolher desta forma, como irmãos verdadeiramente, ele verifica: eles vão pecar contra mim de novo? Se eu der a oportunidade, eles vão me trair novamente? E só depois dele ver que eles realmente mudaram, que ele os acolhe novamente. Mas isso não quer dizer que anteriormente ele não os havia perdoado. Isso é uma coisa que nós devemos entender. Que muitas vezes na nossa vida nós temos que perdoar uma pessoa, mesmo que ela não venha até nós, ou mesmo que nós não vejamos ela, mas perdoá-la por tudo aquilo que ela fez de errado, mesmo que ela não se desculpe. Mas isso não quer dizer que não devemos tomar medidas para que não soframos novamente na mão dessa pessoa, ou que ela cometa novamente esse pecado contra nós. Antes, isso seria um pecado contra nós mesmos, por nós estarmos... por nós não termos evitado novamente esse mal, e também contra essa mesma pessoa por ter colocado um tropeço na frente de um cego. Assim é nosso dever, quando alguém pecar contra nós, perdoar de todo o coração. Mas se aquela pessoa nós virmos que não se arrependeu totalmente, não vamos nos permitir permanecer no mesmo estado em que ela pode novamente errar contra nós e assim nos afligir ainda mais. Isso a gente pode aprender com o perdão de José. A gente vê que Yeshua falou sobre o perdão, que nós devemos perdoar a todos, quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7, mas aquele é um número simbólico. Na verdade, são quantas vezes forem necessárias. Perdoar assim como Deus nos perdoou. Assim que nosso perdão possa ser abundante, mas que nós também possamos agir de forma que nosso perdão não seja um convite para que a pessoa venha e nos aflinja de novo e peque contra nós novamente. E essa é a minha palavra para você hoje, que nós possamos perdoar verdadeiramente, assim como ele perdoou. E o exemplo de José, né, que perdoou seus irmãos apesar deles terem traído ele de forma tão terrível. Mas também sejamos previdentes e não nos coloquemos de forma arbitrária no lugar de sermos afligidos e humilhados de novo, sofrer na mão daquele que já demonstrou isso para nós. Essa é a minha palavra para você hoje, que nós possamos ser abençoados por Deus. E se você gostou desse vídeo, se inscreva para assistir outros como este. E se você acha que outra pessoa deve assistir, compartilhe. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.